Olá, eu sou Marco Moura. Você já deve ter tentado conversar com uma pessoa que tem uma opinião muito rígida, que tem uma posição muito fixa. E quando você tenta conversar, dialogar, trocar ideias, a pessoa ela rebate, tem uma postura reativa e tudo que você fala que ela não concorda. Em vez de considerar, pelo menos, não, já tem uma opinião e ela tenta empurrar isso sobre você. Eu vou explicar isso com base na teoria dos cinco agregados. E se você não sabe a respeito disso, você pode vir aqui no link onde no vídeo anterior eu expliquei mais detalhadamente. Quando você tem uma experiência totalmente nova, você está vendo, ouvindo, sentindo sabor, tocando algo pela primeira vez e você não sabe o que é aquilo, você tem uma atitude de abertura, de experimento. Então, primeiro agregado que é a forma, que é o contato. Você vai provar uma comida, por exemplo, e você não sabe o nome nem nada sobre essa comida. Você, no primeiro agregado, você sente o sabor disso. Depois, número 2, a sensação. É uma sensação agradável ou desagradável? Se for uma sensação agradável, por exemplo, aí no passo 3, a percepção é aquilo que você, a sua configuração mental a respeito daquilo, qual o significado disso? Então você vai associar a informação visual, a textura, o sabor, tudo isso você vai direcionar a esse objeto com o qual você teve a experiência. Então você já vai ter uma opinião a respeito disso com base nessa percepção. Depois a volição, que é o impulso para a ação. Então, se você gostou disso, você vai querer repetir essa experiência para ter mais esse prazer. E 5, a consciência. É você registrar a experiência na sua mente. E a gente tem esse padrão de experiência, enquanto você tem contato com isso vai sendo reproduzido. E também em ciclos maiores. A cada nova experiência é como um novo ciclo. Mas a gente vai condicionando a nossa mente. Perceba que você, da próxima vez que tiver a experiência com algo que você já tem registrado na sua mente, você já vai estar condicionado a achar aquilo bom ou ruim. Você já vai ter uma opinião, já vai ter um conceito na sua mente. E a gente faz isso de um modo automático, sem que a gente nem perceba. Por exemplo, nesse cenário atual de pandemia, nós, temos contato através dos nossos órgãos sensoriais com o nosso ambiente. Nós percebemos aquilo que está acontecendo, as pessoas sofrendo por causa da pandemia, pessoas morrendo. Você vê que o cenário também econômico está sendo prejudicado por isso. Então você vê uma série de informações captadas pelos seus órgãos sentidos que depois na sensação, você tem uma sensação que não é prazerosa, uma sensação negativa de mal-estar em relação a isso. Pro passo 3, a percepção. Então, já tendo captado essa informação como algo negativo, a sua mente vai tentar definir, delimitar qual que é o problema, para identificar o problema e se afastar de tudo aquilo que seja nocivo, né? Então, qual que é o passo para você detectar o problema? Você perceber que existe um agente causador disso. E quando você já tem uma posição muito bem firme, porque você já fez esse ciclo dos 5 agregados em relação a outros temas, e aí você identifica o seu grupo e outros grupos. A gente tem a tendência, então, de que o nosso grupo é o grupo que nos traz bem-estar, enquanto os outros grupos são os opositores. E aí, se o seu grupo defende uma visão a respeito do tema da pandemia, por exemplo, das medidas para prevenir o agravamento dessa doença, e outro grupo defende outras medidas, então você vai estar sempre de um modo a rebater, a criticar o outro lado. Então, se surge uma nova informação a respeito disso, se foi trazida pelo seu grupo, você já tem a tendência a acolher essa ideia e de ver os pontos positivos. Se a mesma ideia for trazida pelo outro grupo, você já vai ficar com o pé atrás, já vai ver falhas nisso, então você vai ser tendencioso e parcial em relação a discriminar essa informação. Então, se é um líder no seu grupo que
Por exemplo, ele pode ter uma conduta meio duvidosa, falar algo que seja duvidoso. Você vai sempre tentar conciliar isso, vai tentar ver os pontos positivos, vai defender de alguma forma essa posição, justificar. Enquanto se for do outro lado, uma pessoa que fala a mesma coisa, faz a mesma coisa, você já vai criticar de todo jeito, tudo que ela trouxer vai ser algo que você vai rebater e não vai aceitar. Então, esse é o nosso comportamento padrão, um comportamento já polarizado, onde a sua posição está muito bem definida e você é tendencioso para cada coisa que chega até você, se você identifica como vindo de lá ou de cá, você vai receber de um modo não totalmente novo, mas um modo já contaminado com a sua percepção, com os seus conceitos, com as suas opiniões. Então, a gente não recebe mais as coisas de um modo totalmente livre. Nós estamos presos aos nossos condicionamentos e às nossas opiniões.